Bom pessoal, nesse vídeo iremos falar um pouco sobre o protocolo HTTP. Primeiramente eu gostaria de apresentar os membros da nossa equipe, que é formada pelo Lucas de Oliveira Nunes, pelo Kelvin Maicon Oliveira da Trindade e por mim, Yuri Machado Brito. Somos alunos do curso de Análise e Desenvolvimento de Sistemas do Centro Universitário do Sul de Minas. O protocolo de transferência de hipertexto é um protocolo de comunicação utilizado para sistemas de informação de hipermídia, distribuídos e colaborativos. Ele é a base para a comunicação de dados da World Wide Web. Hipertexto é o texto estruturado que utiliza ligações lógicas, os hiperlinks, entre nós contendo texto. O HTTP é o protocolo para a troca ou transferência de hipertexto. A partir da visão técnica, o HTTP funciona como um protocolo de requisição-resposta, no modelo computacional cliente-servidor. Um navegador web, por exemplo, pode ser um cliente e uma aplicação em um computador que hospeda um sítio da web, pode ser o servidor. O cliente submete uma mensagem de requisição HTTP para o servidor. O servidor, que fornece os recursos como arquivos HTML e outros conteúdos, ou realiza outras funções que interesse o cliente, retorna uma mensagem de resposta para o cliente. A resposta contém informações de estados completas sobre a requisição e pode também conter o conteúdo solicitado no corpo de sua mensagem. Um navegador web é um exemplo de agente de usuário. Outros tipos de agente de usuário incluem o software de indexação, usado por provedores de consulta, navegadores vocais, aplicações móveis e outros softwares que acessam, consomem ou exibem conteúdo web. O HTTP é projetado para permitir essas intermediações de elementos de rede para melhorar ou habilitar comunicações entre clientes e servidores. Sites web de alto tráfego geralmente se beneficiam dos servidores de cachê web, que entregam conteúdo em nome de servidores de upstream, para melhorar o tempo de resposta. Navegadores web armazenam os recursos web acessados anteriormente e reutilizam, quando possível, para reduzir o tráfego de rede. Servidores proxy HTTP nas fronteiras de rede privada podem facilitar a comunicação para o cliente sem um endereço globalmente roteável, transmitindo mensagens com servidores externos. O HTTP é um protocolo de aplicação responsável pelo tratamento de pedidos e respostas entre cliente e servidor na World Wide Web. Ele surgiu da necessidade de distribuir informações pela internet, e para que essa distribuição fosse possível, foi necessário criar uma forma padronizada de comunicação entre os clientes e os servidores da web, e entendida por todos os computadores ligados à internet. Com isso, o protocolo HTTP passou a ser utilizado para a comunicação entre os computadores na internet e a especificar como seriam realizadas as translações entre clientes e servidores, através do uso de regras básicas. Esse protocolo tem sido usado pela www desde 1990. A primeira versão do HTTP, chamada de HTTP 0.9, era um protocolo simples de transferência de dados no formato de texto ASCII2 pela internet, através do uso de métodos de requisição, chamado GET. A versão HTTP 1.0 foi desenvolvida entre 1992 e 1996 para suprir a necessidade de transferir não apenas texto. Com essa versão, o protocolo passou a transferir mensagem do tipo ME44 e foram implantados novos métodos de requisição chamados POST e READ.
Uma sessão HTTP é uma sequência de transações de redes de requisição-resposta. Um cliente HTTP, por exemplo, inicia uma requisição estabelecendo uma conexão TCP para uma porta particular de um servidor. Geralmente, a utilizada é a 80. Um servidor HTTP, ouvindo naquela porta, espera uma mensagem de requisição do cliente. Depois que ele recebe a requisição, o servidor retorna uma linha de estado, como o HTTP/1.1.200, que é o OK. É uma mensagem particular própria. O corpo dessa mensagem normalmente é o recurso solicitado, apesar de uma mensagem de erro ou outra forma. Sobre o funcionamento, um sistema de comunicação em rede possui diversos protocolos que trabalham em conjunto para fornecer os serviços. Para que o protocolo HTTP consiga transferir seus dados pela web, é necessário que os protocolos TCP e IP tornem possível a conexão entre clientes e servidores através de soquetes TCP e IP. De acordo com a Feld, o HTTP utiliza um modelo cliente-servidor, como a maioria dos protocolos de rede, baseando-se no paradigma de requisição-resposta. Um programa requisitante estabelece uma conexão com outro programa receptor e envia uma requisição contendo a URL, a versão do protocolo, uma mensagem padrão utilizada para codificar os dados em formato de texto ASCII para ser transmitidos pela internet, contendo os modificadores da requisição, informações sobre o cliente e possivelmente o conteúdo no corpo da mensagem. O servidor responde com uma linha de status, incluindo sua versão de protocolo e com os códigos de erro, informando se a operação foi bem-sucedida ou fracassada, seguindo pelas informações do servidor, meta-informações da entidade e possível conteúdo no corpo da mensagem. O protocolo HTTP Após o envio da resposta faz a pelo servidor, comunicação encerra-se entre o a cliente conexão e o estabelecida. servidor por meio de mensagens. O cliente envia uma mensagem de requisição de recurso e o servidor envia uma mensagem de resposta ao cliente com a solicitação. Segundo o Foscarini, os dois tipos de mensagens existentes no protocolo, utilizado em formato genérico, definido na RFC 822 para transferência de entidades. Uma mensagem, tanto de requisição quanto de resposta, é composta conforme definido na RFC 2616, por uma linha inicial, nenhuma ou mais linhas de cabeçalho, uma linha em branco obrigatória finalizando o cabeçalho e, por fim, o corpo de mensagem, opcional em determinados casos. Nessa seção, são apresentados os campos que compõem uma mensagem mais detalhadamente, ou seja, o HTTP apresenta um sítio ou local onde está a página da internet. Os métodos de solicitação do protocolo HTTP são os métodos GET, READ, POST, PUT, DELETE, TRACE, OPTIONS e CONNECT, que indicam a ação a ser realizada no recurso especificado. O método determina o que o servidor deve fazer com a URL fornecido no momento da requisição de um recurso. Um servidor HTTP deve implementar ao menos os métodos GET e READ. Uma solicitação HTTP é uma maneira do navegador mostrar uma página da internet, utilizando um dos 8 métodos de solicitação do protocolo HTTP. Além de solicitar um determinado arquivo, envia várias informações para o servidor, sendo elas o seu IP, a versão do navegador que está sendo utilizado, que página utilizou para pedir a HTTP request e o idioma que você usa. Temos os métodos GET, que requisita uma representação do recurso especificado. Requisições usando GET devem apenas recuperar dados e não devem ter qualquer outro efeito. O W3C publicou princípios de orientações sobre essa distinção. O projeto de aplicações web deve ter informação pelos princípios acima, mas também por limitações relevantes. A resposta do servidor no método GET
é seguida por uma linha em branco onde o cabeçalho reconhece diferentes nomes de DNS que contêm o mesmo IP. No método RAID, ele é usado para obter informações por meio do cabeçalho da resposta, sem ter que recuperar todo o conteúdo. Por outro lado, o método POST envia os dados para ser processados, por exemplo, os dados de um formulário HTML, para o recurso especificado. Os dados são incluídos no corpo do comando. Sua utilização em uma requisição ocorre quando é necessário enviar dados do servidor para serem processados, geralmente por um programa script identificado no request URL. Uma requisição por meio desse método sempre requer que as informações submetidas sejam incluídas no corpo da mensagem e formadas por uma query, além de conter cabeçalhos adicionais, especificando seu tamanho e seu formato. Por isso, esse método oferece uma maior segurança em relação aos dados transferidos, ao contrário do método GET, que os dados são anexados na URL, ficando visível aos usuários. O método PUT edita as informações de um determinado recurso. O método DELETE exclui o recurso. O método trace, ou trace, ecoa o pedido, de maneira que o cliente possa saber o que os servidores intermediários estão mudando no seu pedido. Options recupera os métodos HTTP que o servidor aceita. E o método connect serve para fazer uso com um proxy, que possa se tornar um túnel SSL, que é um túnel que pode ser usado, por exemplo, para criar uma conexão segura.